Uma pessoa com POTS desmaia ou ela passa mal toda hora? Isso acontece o tempo todo? A resposta é não, felizmente não. Apesar das lipotimias, ou também aí conhecidas como pré-síncopes, acontecerem com bastante frequência em alguns casos de POTS, isso não acontece o tempo inteiro. Mas antes de tudo, vamos explicar aí rapidinho o que é pré-síncope ou lipotimia e síncope. A pré-síncope é quando a pessoa manifesta aqueles sintomas horríveis antes de um desmaio. Se alguém aí do outro lado já desmaiou, sabe bem do que eu estou falando. Aquela sensação forte de tontura, de enjoo, palidez, fraqueza, sudorese, a pessoa sua frio. Mas ela não desmaia, ela não chega a ficar inconsciente, totalmente inconsciente, né? Ela não desacorda. É o que ocorre 90% das vezes em alguém que tem POTS. E aí nós temos o desmaio propriamente dito, né? A síncope, que é quando a pessoa ela desacorda. Ela sente todas aquelas sensações ruins e depois ela apaga. Mas é importante dizer que esse desmaio causado pela POTS, ele é um desmaio curto, a pessoa não fica desacordada por muito tempo, são apenas aí alguns minutos, na maioria das vezes até 1 minuto, a pessoa não extrapola isso. Esses episódios eles são muito variáveis, vai depender aí muito do momento em que a pessoa se encontra. Se ela está passando por uma situação de estresse, se ela está passando por algum momento de uma infecção, por exemplo, verão, calor, se ela está ficando muito tempo em pé, tudo isso vai favorecer, vai piorar os sintomas e deixar essas síncopes ou pré-síncopes bem mais frequentes. Agora, se a pessoa está tomando as medidas comportamentais que a gente conhece para POTS, ela está mantendo uma ótima hidratação, está tomando algumas medicações, tudo isso vai fazer com que esses episódios eles fiquem bem mais espaçados. Agora, o que é constante na POTS, ou seja, acontece sim sempre, é a taquicardia ao ficar de pé, na posição ortostática. Também, às vezes, aí muitos episódios de tontura, uma sensação assim de ficar zonzo, né? Muita fadiga e alguns sintomas que são bem típicos da desautonomia, como desregulação da temperatura, problemas digestivos, aquele pacotão da desautonomia que a gente conhece bem. Se você não conhece, tem uma playlist aqui no canal só sobre isso, vou deixar na descrição. Esses sintomas da desautonomia, eles são sim bastante constantes e infelizmente em alguns casos eles podem ser bastante incapacitantes. Tem dias que serão melhores, tem dias que serão piores na vida de quem tem desautonomia, às vezes as coisas mudam muito durante um mesmo dia, por exemplo, a pessoa ela fica mais taquicárdica no período da manhã, então o período da manhã é uma coisa meio apagada para ela e é horrível conviver com tudo isso, acreditem. Eu não sei como, mas a gente acaba se adaptando nesse corpo, nessa rotina maluca. Para as pessoas normais, isso pode ser bem estranho, mas para a gente isso é padrão. Por exemplo, durante um mesmo dia, de manhã tá muito mal, tá com pré-síncope e tal, e de tarde tá bem, conseguir ir no mercado e conseguir fazer suas voltas. A gente não tem muito o que fazer, a não ser aprender a conviver mesmo com esse corpo. O que a gente consegue é evitar, algumas vezes, a piora dos sintomas, né? Deixar essas questões de pré-síncopes menos frequentes, mais espaçadas. A gente tem que fazer várias adaptações. Evitar se abaixar com muita frequência, por exemplo. Limitar algumas atividades. Planejar o que vai fazer, como vai fazer. Tentar equilibrar aí o tempo que a pessoa fica em pé, o tempo sentado. No meu caso, cada vez que eu levanto eu tenho taquicardia, então é muito comum as pessoas que convivem comigo, elas me verem colocar a mão no peito cada vez que eu me levanto. Isso é normal e às vezes também eu vou me apoiar em algo que está do meu lado ou eu vou me levantar um pouco mais devagar, de uma forma um pouco estranha, sabe? Meio travada. Isso pode ser um pouco estranho para a maioria das pessoas, né? Que às vezes vem aquilo e vai perguntar, tá tudo bem? Quer ver quando você coloca a mão no peito? E sim, tá tudo bem na maioria das vezes, apesar dos sintomas. Quando a gente responde que tá bem, não quer dizer que a gente não esteja sentindo aí os nossos sintomas de estimação. Mas quer dizer que a situação está sob controle. Ou seja, não entraremos em pré-síncope. Tá tudo seguro, apesar aí do grande desconforto. Conviver com a POTS é muito cansativo, é exaustivo mesmo. A gente sente muito presente essa sensação forte de cansaço. Porque se você for parar para pensar, é como se a gente estivesse aí o tempo inteiro correndo ou apertando o passo, né? O coração sempre num ritmo mais acelerado. Imagina, a gente levanta o tempo inteiro, não tem como ficar deitado durante o dia inteiro. E se a gente fizer isso, a gente vai piorar aí dos nossos sintomas de desautonomia também. Então a gente tem que saber equilibrar. Mas ter o coração fazendo essas presepadas é exaustivo demais. Sentir o coração acelerar durante uma corrida, um exercício físico,
é uma coisa, agora sentir isso cada vez que você se levanta, cada vez que você se põe de pé, é dose para leão, é muito difícil mesmo no dia a dia. Mas é aquilo, a gente aprende a viver desse jeito porque é a forma que o nosso corpo ele está funcionando nesse momento. Ele não está funcionando integralmente de um jeito adequado, como deveria, porque o nosso sistema nervoso autônomo ele está disfuncional, né? A desautonomia é isso, uma disfunção desse sistema, ele está bugado. E aí a gente tem que dançar conforme a música. É claro que a vida não fica normal, impacta em tudo na nossa vida, na nossa rotina, no trabalho, nos relacionamentos. E a gente vai adaptando daqui e dali para tentar viver o mais próximo do normal possível. É um desafio. Agora você que tem hipótese, me diz aqui se você tem esses episódios com muita frequência. Se tiver alguma dúvida ou comentário, já sabe, deixa aqui embaixo. Um beijo e fui!